A primeira coisa que eu coloquei a respeito do tema da live, que é um tema super importante, né? As 3 piores crenças, os 3 piores bloqueios que existem para a mulher da meia idade nas relações, eu coletei, não foi do nada. Como eu trabalho há muito tempo com mulheres e venho me especializando, me aprimorando nesse contato do universo do inconsciente, da psicoterapia, da espiritualidade com o conteúdo psicológico, isso vem sendo uma crescente na minha vida, eu venho coletando muitas informações. E a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, na minha opinião, na minha experiência, é: o que mais nós viemos fazer aqui, se você acredita num propósito, que você tem uma missão aqui, o que mais nós viemos fazer aqui, sabe o que foi? Foi crescer e se desenvolver enquanto ser, enquanto adulto. A criança, ela veio aqui para um monte de coisa, mas tudo para ela receber. O adulto não. O adulto veio para crescer, para se desenvolver, para buscar prazer. O adulto tem uma consciência diferente e uma responsabilidade diferente. O que acontece com essa criança, gente? Essa criança que já fui eu, já foi você, já foi todas nós que estamos aqui, essa criança, ela tem 2 faces. Uma face que é a face divina, a face maravilhosa, e do outro lado ela tem a face daquele ser que está chegando e que simplesmente tudo interessa. E como tudo interessa, o universo que ela porta, o planeta, a família, o pai, a mãe, os cuidadores, a situação não é agradável o tempo inteiro. Limita, educa, frustra. Então essa criança passa a ter feridas. Neste momento da criança se sentir limitada, ferida, acuada, o que é que acontece com a sua criança? A sua criança, quando se sente ferida, ela guarda, ela congela aquela sensação. Para quê? Para tentar elaborar depois e sobreviver e seguir. Porque essa criança, que todas nós já fomos, ela não tem as ferramentas prontas, necessárias, como um adulto equilibrado, para lidar com tudo que está acontecendo, incluso a frustração. Então, quando ela congela aquela ferida, quando ela congela, é quase uma fotografia que ela faz e guarda num albinho em cima do armário. Quando ela faz isso no momento da dor, ela inicia o que a gente chama de crença. Ela dá um start para um processo de crença, que é exatamente no momento que ela congela aquela experiência ruim, aquela dor, aquela sensação ruim. Sabe o que ela faz? Sem querer, todo o sistema dela, inclusive o sistema nervoso central, congelam e fotografam aquilo exatamente do jeito que ficou, que está, não o que aconteceu de fato. Essa experiência generalizada, congelada, fotografada e guardada se torna uma crença. E por que a gente chama crença, né? O que eu vou falar aqui para vocês? O que é? Por que crença? Crença é todo comportamento, toda parte da ciência do comportamento, todo pensamento, tudo isso é uma crença dessa criança que congelou uma situação de dor, que ela passa a acreditar 100% naquilo. Um exemplo é: você tá tomando um banho, a água esfria, você se queima. No momento que você sente a dor da queimadura, da temperatura da água, naquele momento, você tem 2, 3 aninhos, não importa. Todo o seu corpo congela aquela dor. Pode ser que a partir dali você desenvolva uma experiência de crença que é uma generalização de que água significa dor. E como água significa dor, e eu acredito 100% nisso, isso todas as vezes que eu encontro a água, que eu encontro essa minha experiência com a água, eu vou parar e sentir medo da dor. Então, a
crença é esse exemplo. Aconteceu uma, aconteceu duas, aconteceu 3 vezes, fixou. E eu passo a acreditar. Por isso que a gente chama de crença, porque tem a ver com acreditar. E por quê? E aí passa a ser uma verdade na minha vida. Eu considero essa crença, essa situação e essa frase, esse decreto passa a ser uma verdade e algo que eu acredito, que eu tomo como verdade absoluta, 100% de verdade. E aí é que o bicho pega. Porque a partir desse 100% de verdade, todas as vezes que eu estiver próxima da água, usando o exemplo que eu dei, próxima de uma situação que me lembre a minha crença, eu automaticamente vou me limitar. Então a gente chama crença limitante porque a parte da limitação é que quando acontece qualquer coisa semelhante, essa limitação criada por mim, pela minha dificuldade em lidar com a dor original, com a dor que iniciou no processo da minha infância, ela é nociva porque ela restringe várias áreas da minha vida e trava a área da vida, por exemplo, que nós vamos trabalhar aqui agora, a área amorosa. Então, baseado nessa explicação de que a crença é uma generalização de um evento, 2, 3, para todos os eventos que se assemelham com a crise, e a limitação criada é exatamente porque a gente generaliza e não dá chance a nada do que acontece depois, a gente vai sempre reagir da mesma maneira que a gente reagiu no momento original. Então ela é limitante exatamente por isso, porque ela é nociva e ela limita áreas da nossa vida e elimina sinapses, elimina formas de pensar, elimina possibilidades. Coloque aí uma pergunta que você tem a respeito de relacionamento, de crenças, de padrões, porque as crenças, elas sempre geram padrões repetitivos, que vão gerar limites, que vão ser limitantes e que vão nos bloquear. Então você vê que eu tô dando para vocês mentalmente vários nomes, para que se um ou 2 nomes você, na sua defesa, nos seus padrões, tenha dificuldade de lidar com isso, você possa, de fato, retomar esse processo e abrir um pouco a sua mente e o seu coração para esse papo a partir de outras informações, vários sinônimos para a tua mente que tá tentando se defender por um lado, porque a crença tá aí, tá agindo, eu tô tentando colocar por outro lado, para que você possa relaxar e se abrir. Qual é a dúvida? Coloca aqui nos comentários que eu quero ver. Você tem dúvida? Qualquer relação. Essas daqui, a gente está trabalhando, Cris, com as relações amorosas. E o que eu tô trazendo? Eu vou trazer para vocês as 3 maiores crenças que eu fiz ao longo da minha vida de trabalho. Ela tá perguntando se essa preguiça que ela tem quando ela pensa em relação vem de uma crença. Se é repetida, se repete, se virou um padrão, se ao longo da sua vida a preguiça existe associada também, mas não só, mas associada também toda vez que você pensa em relação, a resposta é sim. A crença está por baixo, porque a crença, ela é como se fosse a base, o tapetinho por onde a gente vai assentando várias outras coisas da vida, inclusive para não ter contato e discutir a crença. Então hoje, quem tá aqui, você que tá aqui comigo, sabe que você tá aqui, por um lado, sem resistência. Então, você que está aqui comigo, saiba que tem uma parte sua que não quer estar aqui, que não quer discutir essa crença, as 3 crenças que eu vou trazer, porque essas 3 crenças são crenças do imaginário coletivo das mulheres. E
quando a gente mexe com a crença individual, ainda mexe com as crenças herdadas pela nossa família e ainda mistura a crença individual com as crenças herdadas e mais as crenças do coletivo, do inconsciente coletivo, a gente está brincando com fogo. E hoje eu trouxe aqui para vocês 3 crenças que brincam com os 3 fogos. O fogo individual dessa crença, porque eu acredito que ela é verdade, por mais que eu saiba que não é. Quando eu resolvo me conectar, quando eu estou fazendo uma parte, estou em parte me relacionando, sem eu perceber, eu posso estar numa relação de anos, gente, não importa. Sem eu perceber, pequenas atitudes do meu cotidiano vão e estão revelando a crença. Quem, além de ter relação e não ter relação, entra e sai com muitas facilidades. Procure agora avaliar qual é o denominador comum que você encontra em você e que você pode ver nas pessoas com quem você se relaciona, homens, mulheres, não importa. O que se repetiu ou se repete ao longo da sua vida? Essas repetições, esses padrões repetitivos, eles falam a respeito exatamente das crenças limitantes, que são crenças que te limitam, tá? A primeira crença é: não tenho sorte no amor, isso não é pra mim. Eu vou bem em qualquer outra coisa, menos nisso, tá? Essa crença é forte, gente. E ela nunca tá sozinha, ela vai se associando às outras que eu tô dando aqui. Meu relacionamento tá ruim, mas é assim mesmo. Relacionamento é tudo igual, é tudo meio ruim. E a terceira é: homem não vale nada. É tudo igual, é tudo sem vergonha, só trai, tá. Então, tudo isso bloqueia o quê? Bloqueia o nosso relacionamento, bloqueia o nosso amor, bloqueia a nossa vida. O primeiro passo é identificar. Eu falei aqui antes, não dá para trabalhar com crenças se você não tiver um foco e uma ferramenta que te coloque para identificá-las. E as crenças, apesar de serem de massa, apesar de serem hereditárias, elas têm uma característica das crenças individuais. Essas características, elas têm que ser trabalhadas, direcionadas, para você descobrir qual é a sua vertente, qual é a cor do vermelho. Se ele é mais para cima, se ele é mais para baixo. A crença individual, ela te dá muita informação sobre tudo na sua vida, inclusive sobre como você quer estar para ser. Então, a primeira coisa mesmo é a identificação. A segunda é aprender a se desapegar, a abrir mão das crenças, a desapegar mesmo. Sabe aquela roupa que você guarda dentro do armário e que você diz a vida inteira que você vai usar e que ela é uma roupa que custou muito, que ela é muito bonita. Você nunca usa no sentido de aproveitar, mas ela tá ali te empatando, juntando as coisas do armário. Veja, essas crenças, elas têm que ser retiradas, elas têm que ser encontradas e descartadas. E como é que a gente faz isso? Com diálogo, com exercício, com técnica. Pra gente fazer o quê? Ficar o armário vazio, a gente precisa substituir. A gente tira todas elas, ou uma por vez, e vai substituindo por coisas usáveis, por coisas arejadas, por pensamentos positivos que realmente tem carga, tem campo mórfico também, para atrair coisas e a gente co-criar positivo. Quem quiser continuar na segunda e na quinta recebendo algumas informações a respeito da vida, a respeito do astral, levantando o astral da mulherada, entra lá, aqui na minha bio, vai lá no grupo Mulheres Lobas by Elaine, tá? Que esse grupo é um grupo 100% online, gratuito, onde toda segunda, silenciado, ninguém vai ficar enchendo o saco de vocês. E aí, toda segunda e toda quinta-feira eu coloco uma meditação, eu coloco uma frase, eu ofereço uma mensagem de anjo. Bom, eu ofereço o que eu acho que vem, que vai fazer sentido.